Já estou aqui com os meus companheiros de aventura, não estou sozinho nessa, nem poderia. É aquele boa noite já virando bom dia, né? Porque a gente já tá varando a meia-noite, já estamos entrando no final de semana. Eu sei que não tá tudo bem, né, Mauro Betting? Não deu pro Palmeiras hoje, Palmeiras competiu, tentou um golaço, baita golaço do Estevão, mas deu Chelsea outra vez. Vitória do Chelsea por 2-1. Como diria um grande, neste exato momento agora, assim, bom dia, né? Boa noite. O Geraldo Bretas é um dos melhores comentaristas da história do rádio e da televisão, sobretudo paulista, brasileira. E dizem que em 58, metade da torcida brasileira foi às ruas de São Paulo recepcionar a seleção e bater no Geraldo Bretas também, que estava voltando. E ele tinha um bordão que era assim: boa noite por quê, hein? E é o bom dia por quê, no caso. Ou pra quem, né? Também, pra né? Quem, né? Mas assim, dá para dizer que deu a lógica, né? O Chelsea, com nível de investimento, não tanto nível de futebol, que não fez lá, ou não está fazendo um grande Copa do Mundo, embora chegue à semifinal, e merecidamente pelo primeiro tempo, mais do que pelo segundo tempo, né? O Chelsea foi bem melhor que o Palmeiras na primeira etapa, o Palmeiras demorou a acertar a bola, acertar o pé, acertar a marcação, toma um belo gol do Palmeiras com 15 minutos. O Chelsea, pelos meus critérios, teve 4 oportunidades na primeira etapa, a única do Palmeiras foi a cabeçada do Vanderlan, você vê como estava desajustado o Palmeiras. Veio na segunda etapa, se eu fosse o Abel, já teria colocado o Maurício, ele não trocou o time, mas mais uma vez, animicamente, o Palmeiras voltou melhor, fez um golaço com o Estevão, de pé direito, para os que queriam o Estevão fora da equipe. Uma porque traulitada dele, né? Pô, jogadaça, um chute indefensável para o Sanches, que normalmente é um goleiro indefensável. Aí o jogo ficou lá e cá. O Palmeiras criou suas oportunidades, jogou bem melhor na segunda etapa, mas numa dessas o Malo Augusto foi pela esquerda, cruzou, a bola bateu no Giai, e aí tirou o Everton, mas um goleiro como o Everton, você espera uma solução melhor. A bola passa muito próximo do braço, ele não tem um tempo de reação suficiente, a bola acaba entrando e o Chelsea, que foi mais time que o Palmeiras, muito mais na primeira etapa, o segundo tempo foi mais lá e cá, acabou vencendo e chegando à grande semifinal contra esse já histórico Fluminense. Palmeiras de novo perde para o Chelsea por 2-1, dessa vez no tempo normal, aquela vez em Abu Dhabi foi na prorrogação, era um Chelsea bem melhor que esse, e esse é um Palmeiras melhor que aquele, só que dessa vez o Chelsea, de um modo geral, foi melhor que o Palmeiras e mereceu a classificação. Tudo bem, ô VSR, boa noite pra você. Não teremos o duelo brasileiro, né? Que a gente tava criando expectativas aí na semifinal. O Fluminense passou e passou bem hoje à tarde. O Palmeiras até jogou bem em determinado momento, no segundo tempo aí contra o Chelsea, mas a gente vai falar muito sobre isso. Mas fica pelo caminho, tá eliminado o Palmeiras. O Chelsea é semifinalista. Boa noite, Otávio, Mauro, Jorge e a galera aqui do Prorrogação no YouTube da TNT Esportes. Acho que o Palmeiras pagou o preço de só ter jogado um tempo, basicamente, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, assim, num nível estarrecedor, de não conseguir nem pressionar, nem incomodar o Chelsea. O Chelsea trabalhou dentro do campo do Palmeiras como quis. O famoso entrelinhas, né? Que é aquele jogador que fica entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Toda vez tinha alguém do Palmeiras, do Chelsea livre ali, assim saiu o gol. Foi o passe do Chalobah entrar naquela região, estava o Palmeiras completamente livre. O Palmeiras não conseguiu pressionar, não conseguiu roubar a bola, não conseguiu ficar com a bola. O Palmeiras, nos 10 minutos final do primeiro tempo, foi começar a chegar. Teve esse lance do Vanderlan lá de cabeça que o Robert Sanches defendeu sem susto no meio do gol. E uma ou outra escapada do Estevão, só muito pouco. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras sim começou a jogar. Tira um gol da cartola o Estevão. E aí o Palmeiras entra no jogo, o Abel faz mexidas para ganhar o jogo. Abel não flertou com a prorrogação, não especulou com o empate, ele fez alterações para ganhar o jogo. E aí, num dos portos seguros do Palmeiras, desse Palmeiras vitorioso, vem uma falha que, ao desvio no pé do Giai, é verdade, mas ali faltou tempo de reação, porque a bola passa muito perto do Everton e o Everton demora a fazer o movimento de... E isso colar do braço ao corpo, como a gente fala no momento. E isso é treinado. Para quem nós aqui mostramos nos jogos que nós fazemos, por exemplo, no Campeonato Paulista, nós mostramos muito aquecimento. Sim. Você já reparou no aquecimento um trabalho que é o cara chutar, o preparador chutar ou um jogador chutar e a bola desviar em outra bola? É justamente para pegar esses lances. Muitas vezes tem um dispositivo que são vários conezinhos, alguns conezinhos no meio do caminho que a bola fica desviando justamente para pegar esse tempo de reação. E faltou o tempo de reação ao Everton, uma falha num momento importante, e acho que o Palmeiras pagou o preço de só ter jogado 45 minutos.
Jorge Igor, boa noite. Não deu pro Palmeiras, vitória do Chelsea por 2-1. O Chelsea que, a gente vai falar muito aqui, não tinha o seu principal jogador, né, o Caicedo. O Palmeiras também, acho que sentiu bastante falta dos seus desfalques. É uma discussão pra gente tecer aqui, mas queria que você desse seu destaque inicial aí. O Palmeiras tá eliminado. Boa noite, Otávio, VSR, Mauro, galera que tá com a gente aí madrugada dentro, né? Já madrugada de sábado. Acho que os desfalques pesam. Você vai pra uma partida de quarta de final de Mundial contra um time europeu poderoso como o Chelsea, sem os seus 2 zagueiros, sem o seu lateral esquerdo e numa distância considerável, principalmente do lateral esquerdo titular para o lateral esquerdo reserva, né? Não são... É difícil achar 2 piquerezes, né, para ter no elenco, de fato. Isso pesa muito. E eu acho que pesou muito esse primeiro tempo ruim que o Palmeiras fez, e eu acho que a gente já consegue, obviamente, olhar em retrospectiva esse Mundial e concluir que foi um Mundial irregular do Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem um jogo contra o Porto, onde ele começa bem, depois o Porto equilibra as ações, aí o Palmeiras faz um segundo tempo também de volume, de oportunidades, manda até bola na trave, mas foi um jogo ali inconstante. Contra o Al-Ahly corrige alguns erros e vai melhor. Contra o Inter Miami é um desastre a atuação e consegue um empate que ninguém já imaginava que seria possível. Contra o Botafogo, sim, um bom jogo. Sim. 90 minutos, mais 15 do primeiro tempo da prorrogação. Depois, naturalmente, segurou o resultado. O Botafogo avançou, mas estava tudo dentro do previsto. E hoje, como disse o VSR, 35 minutos que... Ok, você tem uns desfalques, né? Tem a qualidade do adversário, o Chelsea conseguiu se impor, o Palmer fazendo um grande jogo, acionado todo momento, mas não pode ter uma atuação tão pobre. Primeira chance, de fato, assim, real, que assustou do Palmeiras do jogo, foi aquela cabeçada do Alan com 40 do primeiro tempo, né? Do Vanderlan. Do Vanderlan, perdão. Com 40 do primeiro tempo. Então isso custa caro e acho que essa irregularidade, né, acabou fazendo o Palmeiras pagar o preço de não conseguir ficar entre os 4 no Mundial em que ele tinha condições de ficar entre os 4 e vai ficar essa frustração, esse gosto amargo, com certeza. Acho que muito dessa frustração é olhar pro adversário, né, e ver que dava pra ganhar do Chelsea, né? Não é um bicho-papão assim. É um time que deixa você jogar também, é um time que vem com muitos jogadores jovens, inexperientes. Tá certo que com muito investimento, né? Você olhava pro banco do Chelsea hoje, um monte de jogador ali que quem não consome o futebol de maneira hardcore, assim como a gente, não ia conhecer os caras. E o Chelsea... time do Chelsea? E eles despejaram muito dinheiro nesses caras. O time do Chelsea, se qualquer jogador do Chelsea cai duro na Avenida Faria Lima, só vão reconhecer o Enzo Fernandes e talvez o Palmer. Caidura é nome do jogador do Chelsea. Se passa na praça... reserva do Caicedo. O reserva do Caicedo. Praça de alimentação do shopping. Se você encontra os jogadores do Chelsea na fila do almoço aqui, só reconhece o Enzo Fernandes e o Palmer. Não, e o Cucurella, né? Minha mãe reconhece o Cucurella. Até porque na família da minha mãe não tem muita gente que o Palmer com algum nível de esforço. Palmer, se for, você alcou o Palmer. Ah, tá. Que jogou hoje, né? Recentemente, o pessoal que é da nossa cidade, né, VSR, que jogou International Superstar Soccer, brincava com isso, né? Você pegava escalações do Chelsea em alguns momentos, parecia aquela escalação do International Superstar Soccer com aqueles nomes de jogadores fictícios. Randônicos, né? Quem jogava Master Liga depois no Winning Eleven é a mesma coisa. Jogou o London FC, aliás, 30 anos no Winning Eleven. Parabéns. Jogaço, muito bom. 15 anos estamos juntos. Fez parte da minha infância e adolescência. Tenso. Difícil falar, né? Porque eu acho que essa é muito parte da frustração, assim. Se a gente tivesse sem os desfalques. E eu acho que uma discussão legal pra gente ter aqui, é algo que tá movimentando muito as redes sociais também, é se a FIFA acerta em ter esse regulamento dos 2 cartões. Porque muita gente acha que a Copa do Mundo é assim na também, Copa também é assim, né? E era mais. A Alemanha que eu digo em 2002 é uma maneira também deles fazerem com que... Em compensação, são 7 jogos a só, São só 7 jogos. E aí se você bota 3... No ano que vem vão ser 8, né? Mas... Se você bota 3, pro cara ser suspenso, ele tem que tomar cartão em metade dos jogos. É muita coisa, né? Você dá meio que um salvo-conduto pra baixar o porrete. Exatamente. E hoje o time inteiro do Palmeiras, o Abel tá sempre pendurado, né? Mas o time tinha 8, contando o Abel, pendurados. Porque assim, tanto na Copa quanto nesse Mundial de Clubes, a gente vê muito desfalque importante em jogos decisivos, né? Sim, o próprio Champions, quando o Daniel Alves não joga em 2009, o Bala que não joga a final de 2002, ainda quando se permitia
ter o jogador pendurado até o final, mas faz parte, né? E na história do Palmeiras, de alguns desses mundiais, né? Muito se cobra de uma maneira estupidíssima, né? O Marcos, gente do Palmeiras, fala que ele é o padroeiro de Manchester, né? Porque ele falha, como ele mesmo fala no livro que eu escrevi dele, a maior cagada da vida dele foi o gol do Roy Keane, mas o Palmeiras só estava no Japão graças ao Marcos. E o Palmeiras também estava muito nos Estados Unidos graças ao Everton, que para um goleiro de nível dele podia ter feito solução melhor naquela bola desviada. E acontece, assim, como todos nós concordamos aqui, o primeiro tempo do Palmeiras é que foi o que levou à eliminação. O Everton falhou no lance, ou um goleiro do nível dele poderia ter feito uma solução melhor. O Palmeiras que jogou contra o Botafogo hoje, né? Isso, sim, porque são adversários diferentes, momentos diferentes, desfalques diferentes. Posturas diferentes, né? Dos adversários. O Palmeiras hoje fez um jogo, tá? E faz parte do jogo, enfim. O Palmeiras competiu, ele é de novo no finalzinho, como havia sido em Abu Dhabi, ainda aqui na prorrogação, né? O gol que levaria para os pênaltis, o gol que acaba saindo do Kai Havertz na cobrança de pênalti, mas naquele jogo aí, fala até como torcedor, eu já estava feliz de ir para os pênaltis, mas achava, os pênaltis o Palmeiras não vai ganhar, né? Como não tem acontecido nos últimos tempos. E agora estava igual. O Atlético Mineiro. É que o Atlético Mineiro consegue ser menos vencedor ainda nos pênaltis, embora tenha ganhado a Libertadores, né? Da maneira que ganhou lá em 13. Mas assim, o saldo do Palmeiras é assim, pô, não é qualquer time que chega aí, não é um time qualquer que chega até as quartas, mas em nível de desempenho, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito uma Copa do Mundo de clubes melhor do que fez. Já vai rolar enquete aí aberta para vocês no chat, nossa produção tá lançando, e a pergunta você acha que o Everton falhou no gol decisivo, o gol marcado pelo Malo Gusto, né? Que fazia uma partida tenebrosa. Não, errando lances bizarros. Tenebrosa. Bizarros. A partida do Malo Gusto foi Aliás, tenebrosa. o gol foi dado pra ele? No card ali, ó. É, No card o gol tá pro Everton contra, né? Tem que ver qual que... Não, mas Eu vou entrar no não. site da FIFA aqui. pra Everton contra O não tem Everton como. ganha, ele tem Ou dá como. pro Giai, ou dá pro... porque o gol do Wildes... É porque o Everton é o último a tocar nela, né? Então, Tá, mas ela ia na a direção Juve do fez gol. um gol com esse excelente Wildes, que foi um dos melhores jogadores, que a bola bateu, não lembro quem. Acho que foi o segundo jogo o segundo jogo da Juve foi um lance muito parecido, houve um desvio, deram um gol pra mim, absurdamente gol contra. Que é, mesmo se for o padrão mantido, lembrando que é o árbitro que define, né? Cada um tem o seu critério, eu daria gol do Malo Gusto, embora tenha eu tô vendo aqui no site da FIFA, no site né? da FIFA tá o Everton contra. Porque Aí acho também é que se a maldade, bola né? não toca nele, talvez ela não entrasse, né? O Everton contra minuto 83. Exatamente. Isso aí. Tá no Everton Então- contra. É uma maldade também. É uma maldade, é maldade. Galera, vota aí. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, O desvio mas definitivo do Giai, né? acho que a gente vai aprofundar essa discussão também. Essa é a foto da Se imagem de do fato a batida do Malo Gusto não ia pro gol, o gol é contra do Giai, não é gol contra do Everton. E não seria do Everton, né? Se não dá pro goleiro, acho uma sacanagem mesmo. Mas enfim. Então, mas se bate no Everton sem ela tá indo na direção do gol, o gol contra é do Everton, pô. Mas eu ainda acho que. Pode ser. Entendeu? Nesse aspecto sim, verdade. Mas ainda acho que se era pra dar o gol, dava pro Gusto. Mau gosto mesmo. Acha que falhou? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. O torcedor do Palmeiras está dolorido nesse momento e é difícil que isso aconteça, ainda mais com um ídolo do Palmeiras, né? 88% da galera já votou aqui e tá achando uma falha absurda do Everton. Absurda em termos de importância? Sim. Absurda em termos técnicos? Aí eu já não sei, né? Mas ele poderia ter feito algo Ele melhor sabe ali. que poderia ter feito aí. Enfim, tempo de reação ele teve. Não, e fica um braço. Enfim, acontece com as melhores famílias E e acaba insisto. condicionando o jogo, né? E no finalzinho do jogo, o Everton, para mim, é o quarto maior goleiro da história, quarto maior melhor goleiro da história, lembrando que são 110 anos de história, nessa função, é uma função completamente diferente até os anos 90, em nível de treinamento e o próprio nível físico, né? O tamanho dos goleiros, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras e o decano da preparação de goleiros do Palmeiras, o seu Valdir, tinha 1,70 m, Valdir Moraes. Não tem nem como comparar, né? E era um goleiro espetacular, sobretudo pelo posicionamento, né? Colocação. Então não tem como comparar meio que épocas, né? Mas para mim o Everton é o quarto maior goleiro da história do Palmeiras. Mesmo com essa infelicidade de hoje. É muito cruel, né? Vida do goleiro é um negócio muito cruel. O Everton tem toda uma história de conquistas, de momentos E hoje incríveis. ele era o capitão do time. Hoje era o capitão, né? De Sem o Gomes, né? pênalti defendido, né? Como, por exemplo, naquela virada do Brasileirão de 2023, que ele pega o pênalti do Tiquinho, né? No Nilton Santos. Só que muitas vezes, assim, é algo muito injusto, né? É uma grande injustiça que se comete com o goleiro. Se lembra primeiro
da falha que ele cometeu, e às vezes você vai botar na balança a quantidade de falhas diante da quantidade de acertos, de milagres e de títulos, de conquistas. Nossa, né? Tudo bem que uma falha no Mundial, num título, chegar, né? Ela tem um peso histórico, uma falha marcante, né? Num jogo dessa magnitude, né? Sim. Numa Mas ele tem um crédito, bom, para mim tem um crédito ilimitado. Muita gente não vai ter. Né? E ela é a falha da eliminação, né? Porque não é um 2-1 Chelsea, aí ele toma o terceiro gol no final e falhou, é a né? pá de cal. É a falha da derrota. E ele faz uma grande defesa, depois evita o terceiro gol. João Pedro, Palme vai na trave. Aliás, depois a gente vai falar do Chelsea, o João Pedro entrou muito bem. Ou no primeiro gol e o Palmeiras voltou no jogo e aí depois tomou um segundo gol sem falha dele. É uma questão aí importante, né? Uma questão de um peso muito grande. E ainda mais se a gente considerar que o Palmeiras passando pegaria o Fluminense, que é olhar e falar assim, normal. Poderia o Fluminense passar, poderia o Palmeiras passar. Se você pega assim e fala, evitou de pegar um time mais forte, mais poderoso, que poderia estar nesse lado poderia ser. Mas não, era uma chave que era factível para o Palmeiras, como é factível para o Fluminense. Hoje a gente tem a real noção disso. Então talvez seja uma situação que fique muito tempo no imaginário do torcedor do Palmeiras, no imaginário do próprio Everton, no imaginário de quem faz o futebol do Palmeiras, esse futebol muito competente nos últimos anos, sem nenhuma dúvida. É por isso que eu até disse que é dolorido, porque era um adversário, o próprio Chelsea, factível de passar. Que se mostrou acessível. Embora o Chelsea tenha sido muito melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Acho que o Chelsea, no primeiro tempo, me surpreendeu. Também. Porque foi o melhor período do Chelsea na Copa do Mundo. O Chelsea contra o Benfica fez um jogo completamente de freio de mão puxado. O Chelsea contra o LA, contra o Esperance. O Chelsea começa querendo muito do Flamengo, depois é amplamente dominado pelo Flamengo. E hoje o Chelsea fez meia hora muito boa. Inclusive o Chelsea acho que perdeu a oportunidade. Tem depois a batida do Nkunku, que foi uma decisão completamente errada. Depois a batida do Chalobah, que saiu livre, saiu para o lado. O Delap perdeu uma. Então, assim, o Chelsea teve muito volume de jogo. E depois foi caindo. E no momento que o Palmeiras empata, o Chelsea está claramente ali sentindo. Muito parecido com o jogo lá de Doha. Foi em Doha, né? Ou foi da Abu Dhabi? O jogo de Abu Dhabi. Quando o Palmeiras empata lá, o Chelsea dá uma sentida. Bastante. E hoje, de novo. O Chelsea fez um ótimo primeiro tempo e depois dá uma sentida. E aí fica nesse momento que o jogo fica muito laicar, né? E aí, nesse detalhe aí, nessa falha do Everton, o jogo acabou sendo decidido. E no caso, é um azar do desvio e da falha. Quer dizer, são duas coisas, eu posso falar de coração, terríveis mesmo. Para ser marcado gol contra para goleiro. Ainda pior. É um negócio eu raro. acho que está um erro aí também. Mais um erro também no lance. Mas... o Jorge já falou um pouquinho aqui do saldo do Palmeiras nesse Mundial, né? Que na opinião dele foi um time inconstante, um time instável, time de muitos altos e baixos ao longo do campeonato. Na sua opinião, ô Mauro, como é que é o saldo do Palmeiras? Sim. O Palmeiras pode sair de cabeça erguida, orgulhoso, tá se despedindo agora do Estevão, olha suas atenções para esse segundo semestre, para Campeonato Brasileiro, para Libertadores, onde foi líder da primeira fase com sobras e tal, melhor campanha. Pois é. Como é que o Palmeiras olha, retornando para o Brasil agora, como ele concluiu esse Mundial de Clubes? Perde um craque desequilibrante, que já se sabia com o Estevão, não vai ter o Paulinho, que vai operar. Então, vai ter um dinheiro aí para entrar e vai ter que provavelmente pegar mais um reforço assim. O Palmeiras foi muito bem contra o Porto, só que depois você analisando o que o Porto não fez, não tão bem, mas enfim, foi bem, mas não conseguiu vencer. Contra o Al-Ahly fez o jogo que se esperava até um pouquinho mais, contra o Inter Miami fez uma partida horrorosa e mesmo assim foi buscar, legal, contra o Botafogo foi muito bem, né? E até por rivalidades mais recentes. E contra o Chelsea, você não sabe como foi o jogo, 2-1, de novo. Se você ver o segundo tempo, dava para ser melhor. No primeiro tempo, não dá para reclamar da sorte que faltou no lance do gol. Não é o melhor partida do Palmeiras foi contra o Botafogo. Com certeza, disparado. Até porque o Botafogo não quis jogo, o Palmeiras quis muito. E acho que o Palmeiras jogou para decidir no tempo normal. Com certeza. O Palmeiras merecia melhor sorte contra o Botafogo. Não dá para dizer que
essas pernas faltaram, porque também do outro lado o Chelsea faltou. Eu confesso que naquele sábado, eu como palmeirense, claro, me emocionei, já falei aqui neste estúdio mesmo, chorei quando saiu o gol do Paulinho, mas sabe que eu não comemoro trabalhando o gol do Palmeiras, nem quando faz, nem quando toma, mas eu comemorei pra cacete o gol do Di Maria, né? Depois de 6 horas e meia, porque eu teria prorrogação para igualar a minutagem, né? Não vou dizer que seja isso, porque foi para as duas equipes, né? A única coisa que dá para discutir muito é que o Chelsea conseguiu inscrever o João Pedro e o Palmeiras via CBF, e o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, ninguém conseguiria por contas de CBF e tal, mas teve o Palmeiras não teria dinheiro, outros também para fazer agora uma contratação como essa. Mas assim, o saldo é aquela coisa, putz, podia ter sido melhor, mas tão melhor? Não. Tão maravilhoso como está acontecendo no Fluminense, como vemos, ninguém imaginava. Claro que a torcida, e é normal que se torça contra, está feliz, muita gente ficou, não vou usar aquelas expressões que o Vampeta usaria também, torcendo pra caramba, faz parte e com um certo medo, mas eu posso falar do minha, e eu não sou mais palmeirense que ninguém, e nem menos também, eu sempre achei que até as quartas estava bom demais. É que fica de novo aquela sensação de que podia ter ido um pouquinho além. Dava para ir além. Pelo cenário do jogo e pela chave. Pela chave, o chaveamento dava para ir, dava para chegar até a final, de repente, né? Que é o sentimento, não ia ganhar. Que é o sentimento do Fluminense. Que agora que dá. E dá é muito porque pro acho tricolor. que isso valeu para todos os brasileiros, assim, pré-mundial, né? Você olhava os times que iam jogar, os grupos e os possíveis chaveamentos ali projetando, simulando e tal. Você falava, pô, se chegar nas quartas, já dá pra voltar com cabeça erguida, pensando, pô, fez um bom mundial, missão cumprida, botou uma grana no bolso, premiação, papapá. Só que da maneira como foi, aí eu acho que abre um pouco essa brecha, né? Do saldo de como foi o mundial pro Palmeiras, né? Como é que você viu o saldo do mundial? Então, assim, eu acho que o Palmeiras, ele não fez um bom mundial. Acho que ele não fez um bom mundial. A melhor partida dele foi contra o Botafogo, e acho que ele foi bem melhor que o Botafogo, jogou para ganhar o jogo no tempo normal. Acho que ali ele fez, contra o Botafogo, 2 meia horas boas, e depois foi caindo, como é normal cair, diante do calendário, diante do calor e tudo, mas ele merecia ter. No mais, acho que a partida contra o Porto foi muito boa, e depois a percepção do que o Porto fez no Mundial muda, acho que muda a avaliação do jogo contra o Palmeiras. Um primeiro tempo ruim contra o Al-Ahly, um segundo melhor, e um jogo inaceitável para a qualidade do Palmeiras contra o Inter Miami. Inaceitável. Aí você pode dizer, mas já estava classificado. Não estava. O Palmeiras, quer dizer, a chance de ser eliminado era muito pequena, mas ele ficou boa parte do jogo caindo para segundo lugar. Ele volta a ser primeiro lugar no gol do Paulinho ou do Maurício. O PSG. E aí pegaria. Então, assim, acho que não foi. Contra o Botafogo foi muito bom. E hoje, eu acho que o Palmeiras jogar só 45 minutos foi algo que matou o Palmeiras hoje. O Palmeiras não jogou no primeiro tempo. Muito aquém das características do time, de ser aguerrido, de ter pressão na bola, de ter capacidade de recuperar a bola. Então, assim, acho que o Mundial do Palmeiras não foi bom. Foi bom até onde avançou. E aí foi o segundo brasileiro que melhor avançou, o segundo sul-americano que melhor avançou, e empatado com o Al-Hilal foi o segundo não europeu que mais avançou. Sim. Então, nesse aspecto, sim, ganhou uma grana boa, mas em termos de bola jogada, não acho que tenha sido bom o Mundial do Palmeiras, num geral, e o Palmeiras se despede sem ganhar de um europeu, né? Sim. O Botafogo ganhou de europeu, o Flamengo ganhou de europeu, o próprio Chelsea e o Fluminense. O Fluminense ganhou de um europeu, merecia ter ganhado, como o Palmeiras também merecia ter ganhado do Porto, mas o Palmeiras e o Fluminense merecia ter ganhado do Borussia. Então, assim, acho que o Mundial do Palmeiras em bola jogada não foi bom. Em resultado, um abraço para o Ricardo Martins, que está nos vendo lá de Santos, em termos de resultado, acho que foi bom. Ou foi dentro do que a gente poderia considerar bom. Mas em termos de bola jogada, acho que o Mundial do Palmeiras não foi bom. O Palmeiras jogou bem em pouquíssimos momentos. Mais especificamente, alguma coisa ali contra o Al-Hilal no segundo tempo, alguma coisa contra o Botafogo na primeira meia hora de cada tempo e da prorrogação também. E hoje contra o Chelsea, acho que o Estevão tirou mais da cartola aquele gol. O Robert Sanches dá 2 passos para dentro para esperar o cruzamento. Isso é um ponto, né?
O Robert Sanches acho que ele só tomou aquele gol porque ele dá 2 passos para dentro porque achava que o Estevão ia cruzar. Eu acho e que o Estevão meteu no ângulo. Eu acho que ele ali, se ele protege a trave ali, a bola entrava do mesmo jeito. Foi um golaço. É que o Robert Sanches... Não sei. O que ela passou, né? Onde ela passou, dói, cara. Ia ser aquele lance, tipo o Neuer no gol do Gerson, que o goleiro levanta a mão, mas não pega. É impressionante, né, cara? Não pega. É que ali a bola não foi tão forte. O que me dói mesmo é o Palmeiras. Mas ela bate no travessão, cara. Se ele levanta a mão, ele não pega. Eu acho que se ele tá onde ele deveria estar, eu acho que pelo menos o Robert Sanches ia tomar o gol de teria qualquer tempo jeito. de reação. Ah, sim. Ele poderia ter feito algo melhor, concordo contigo. sim, Talvez mas eu acho que ele não inibido o pegava. Estevão de tentar como tentou. Não sei, mas interferido eu na acho que ação ia do bater. Estevão. Mas talvez ele não pegasse, como o Neuer não pegou. Mas aquilo onde foi ele estava, bomba, ele não podia nem tentar. É que porque ele tá 2 passos para frente. É que o Robert Sanches, assim... O que me dá como Palmeiras contra o Chelsea é perder pro Mendy e perder pro Robert Sanches de goleiros.